Olá, seja bem-vindo ao canal Vamos Ensinar Matemática. No vídeo de hoje, falaremos sobre a função exponencial. Bem, analisaremos primeiro a definição de uma função exponencial, ou seja, quais características de uma função para que eu possa definir como sendo exponencial. Observemos aqui. Uma função f, onde os elementos do meu domínio pertencentes ao conjunto dos reais vai implicar em elementos do meu contradomínio, que é o conjunto dos reais positivos, excluindo o zero, definida por f de x igual a elevado ao expoente x, ou y igual a elevado ao expoente x, com a diferente de 1 e a maior que zero, é denominada função exponencial. Vamos observar passo a passo cada parte dessa definição. Vamos observar primeiramente esta implicação. Cada elemento que eu pego do meu domínio, temos aqui, por exemplo, x1, x2 e x3, lembrando que o meu domínio é um conjunto real, ou seja, cada elemento desse aqui, ele pertence ao conjunto dos números reais. Então, tomando esses elementos dentro da função, eles vão implicar em elementos no contradomínio, lembrando que esse contradomínio também é formado pelos números reais, só que com os números reais somente positivos e diferentes do zero, viu? O zero não pertence ao contradomínio dessa função exponencial. Ou seja, temos que y1, y2, y3, ou seja, qualquer elemento que eu pego aqui deste conjunto, são somente números reais positivos, ou seja, se a função implicou em um elemento negativo, por exemplo, menos 3, menos meio, então ela não é uma função exponencial, somente números positivos, reais positivos. E o zero não pertence. A função implicou deu zero, né? Então, não é uma função exponencial. A função exponencial é definida por f de x igual a elevado a x, ou y igual a elevado a x. Ou seja, dizer f de x ou y, a mesma coisa, né? Porque y ela é uma variável independente e x é a variável dependente, ou seja, para me achar o valor de y, eu dependo de x. Então, são valores de x que vão definir o valor de y. Com a diferente de 1. Mas por que a não pode ser 1? A é a base, viu? Por que essa base ela não pode ser igual a 1? Observe, eu tenho aqui a função x igual a 1, a igual a 1, elevado a x. Aí eu escolho aqui aleatoriamente, né, valores para x, escolhi de 1 até o 5, e vamos substituir esses valores dentro da minha função. Quando x é igual a 1, substituindo aqui, eu tenho que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, f de x igual a 1. Quando x é igual a 2, 1 elevado a 2 é 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. f de x igual a 1. Quando x é igual a 3, 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que continua sendo 1. Da mesma forma, por 4, 1 elevado a quarta é 1, 1 elevado a quinta também é 1. Então, analisando o gráfico, vejamos que quando o x é igual a 1, temos que y é igual a 1. Lembrando que se eu colocar f de x ou y, é a mesma coisa. Quando x é igual a 2, y é igual a 1. Quando x é igual a 3, y também é igual a 1. Quando x é igual a 4, y é igual a 1. Quando x é igual a 5, y também é igual a 1. Ou seja, qualquer valor que eu escolher para x, y vai continuar sendo 1.
Logo, temos aqui que à medida que eu vou variando os valores de x, y permanece constante. Então, essa função, quando tem a base 1, ela não é uma função exponencial, ela é uma função constante, ok? Por isso que a base não pode ser 1. Ah, mas por que a base ela tem que ser maior que zero? Não, por que não pode ser menor ou igual a zero? Vejamos este exemplo aqui. Escolhendo a base aí como sendo menos 3. Menos 3 é um valor menor que zero. E escolhendo o x como sendo meio. Vamos aplicar a função aqui. Temos que x igual a meio é igual a menos 3, substituindo x igual a meio, é igual f de x igual a y, mesma coisa. A raiz de menos 3, raiz quadrada de menos 3. Quando eu tenho no meu expoente uma fração, eu posso transformar essa fração em um número real, ok? Observem que essa raiz, ela só vai ter uma solução no conjunto dos números complexos, ou seja, raízes negativas só terão soluções no conjunto dos números complexos. Então, a solução dessa raiz aqui, ela não pertence ao conjunto dos números reais. Então, vão existir casos em que, se a gente tomar valores de A menores ou iguais a zero, vai existir casos assim, em que a solução ela não vai se encontrar dentro do conjunto dos números reais. Por isso, a base tem que ser sempre maior que zero. Vamos fazer alguns exercícios. Sendo f de x igual a 3 elevado a x e g de x igual a 1 sobre 4 elevado a x, determine f de 1, ou seja, vamos determinar o valor dessa função aqui quando x é igual a 1. Então, quando x é igual a 1, basta substituirmos o valor de x na função, que é 3 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1, ele mesmo. Então, resultado é 3. Só substituir o valor de x. Agora, para f igual a menos 4, ou seja, quando x é igual a menos 4, basta substituirmos na função 3 elevado a menos 4, que é igual a 1 sobre 3 elevado a 4. Observem que eu transformei esse 3 aqui em uma fração. Por quê? Sempre que tivermos um expoente negativo, podemos transformar esta base em uma fração, onde o número de cima sempre vai... Claro, depende do caso. Nesse aqui vai ser 1. Por quê? Não precisamos colocar aqui, porque sabemos que 3 ele é dividido por 1 ele mesmo, né? Qualquer número que a gente divide por 1 é ele mesmo. Mas tem o número 1 aqui. Então, basta a gente inverter. Quando o expoente é negativo, basta colocarmos, neste caso, né? Que é somente 3, basta colocarmos 1 aqui e o 3 embaixo. Vão existir casos em que não vão ser 1 aqui, vai ter valores. Mas neste caso aqui é 1. Então, vai ser 1 sobre 3 elevado à quarta. 1 elevado à quarta continua sendo 1. 3 elevado à quarta, 81. Então, a resposta, 1 sobre 81. Ah, professora, mas aqui é número negativo, não pode? Pode. Os valores de x são valores reais, viu? São números reais. Qualquer elemento que pertence ao conjunto dos reais, o x, ele pode ser, exceto a base que aqui no caso é o 3, que não pode ser valores menores ou iguais a 0 e tem que ser diferente de 1, ok? Agora, para g de 2, substituindo agora nesta outra função exponencial. Basta substituirmos o valor de x,
g de 2 é igual a 1 sobre 4 elevado a 2. 1 elevado a 2 continua sendo 1. E 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que é 16. 1 sobre 16. Basta substituirmos o valor de 2, neste caso, né? Agora, neste outro caso, quando x é igual a meio, temos que 1 quarto é igual a elevado a 1 meio. Como aqui o expoente é uma fração, podemos transformá-la em uma raiz. Então, 1 quarto na raiz, né? Na raiz quadrada de 1 quarto. Raiz quadrada de 1 quarto é 1 meio. Então, bem simples o exercício, somente substituímos os valores de x que são dados e fazemos as operações de cada caso. Agora, vejamos fazer um exercício analisando a valorização do preço de um imóvel ao longo dos anos, também através da função exponencial. Determinado imóvel foi avaliado em 350 mil, e a partir daí valoriza-se exponencialmente de acordo com a função. V de t é igual a 350 mil vezes 1,1 elevado a t, em que t representa o tempo em anos, a partir da avaliação, e v é o valor do imóvel em milhares de reais. Qual será o valor desse imóvel após 3 anos da avaliação? Anotando os dados, temos que esse imóvel, inicialmente, ele foi dado em um valor de 350 mil. A partir daí, eles disseram que ele começou a valorizar-se de forma exponencial, de acordo com a função. O exercício já nos deu a função, V de t igual a 350 mil vezes 1,1 elevado a t. Lembrando que t representa o tempo em anos, a partir da avaliação, e V é o valor do imóvel em milhares de reais. Então, ele quer saber o valor desse imóvel daqui 3 anos. Então, basta substituirmos o tempo, né, que ele quer na função que ele também já nos deu. Então, t é igual a 3 anos, né, 3. Então, basta substituirmos no lugar de t. V de 3 é igual a 350 mil vezes 1,1 elevado a 3. Temos que 350 mil vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, que é essa potência aqui, né? Ou seja, 1,1 multiplicado 3 vezes, que é igual a 350 mil vezes 1,331. 1,331 é o resultado dessa multiplicação. E o valor desse imóvel daqui 3 anos, fazendo a multiplicação aqui, temos que ele vai valer 465.850. É muito importante a gente estudar essa função porque ela tem uma aplicação em inúmeras áreas. Por exemplo, na geografia, no crescimento populacional, na biologia, no crescimento de bactérias, de plantas, no próprio caso dos vírus, né? A gente está podendo analisar através da função exponencial. Na matemática financeira, os rendimentos obtidos em uma aplicação a juros compostos. Na própria valorização de imóveis, como a gente viu, né? De carros, etc. Na química, analisar de forma exponencial a radioatividade. Na psicologia, temos as curvas de aprendizagem. Então, inúmeras são as aplicações de uma função exponencial e o que faz ser tão importante a gente estar estudando sobre ela. É isso. Desde já, muito obrigada por assistir. Espero ter ajudado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.